Bom dia a todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde. Hoje um evento especial, para o nosso 10º webinar. A gente planejou um workshop de visualização de dados para jornalistas. A gente sabe que reportar a pandemia de Covid-19 é um desafio em muitos sentidos, e todos os dias a gente tem uma montanha de números para organizar e às vezes fica muito difícil apresentar isso de um jeito fácil de entender. Então, para ajudar a gente a melhorar nossos gráficos de Covid, eu convidei o Rodolfo Almeida, que é designer de DataVis da Kunumi, e a Renata Hirota, jornalista de dados da Volt Data Lab. Rodolfo, Renata, primeiro de tudo, obrigado. Fiquei muito feliz que vocês aceitaram esse convite. Acho que vai ser muito legal. E a gente que agradece o convite aí. O Rodolfo é o grande especialista de visualização, na verdade, que mais para dar uma ajuda. A Renata está sendo modesta. Ela também é muito boa e, enfim, te agradece demais aí o convite do ICFJ, do Alexandre, todo mundo, que acho que nesse momento a gente precisa ter as melhores ferramentas assim que a gente consegue ter à disposição para conseguir reportar com qualidade o que está acontecendo, né? Legal. Bom, o vídeo está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom e pelo nosso grupo de Facebook. E o webinar vai ser gravado e incluído no nosso canal de YouTube depois. A gente também vai fazer um resumo por escrito com os principais pontos da conversa. E a ideia é que essa primeira parte aqui do workshop dure 1h30, né? Um workshop dividido em duas partes. Amanhã, na mesma hora, a gente vai ter a segunda e última parte, também de 1h30. É importante dizer aqui que quem está inscrito na parte 1 automaticamente está inscrito na parte 2. Quando a gente terminar aqui, todo mundo vai receber um e-mail com um link para o webinar amanhã, tudo certinho. As perguntas e comentários podem ser enviados pelo chat do Zoom ou nos comentários de transmissão lá do Facebook. É isso. Rodolfo, Renata, fiquem à vontade, agora aí é com vocês. Eu vou acompanhando por aqui, ficar de olho nas perguntas e interrompo vocês se precisar. Beleza. Beleza. Eu vou Você apresenta aí, compartilhar Rodolfo? minha tela aqui, pessoal, para entrar na apresentação que a gente vai usar e vou falar um pouquinho de como é que vai ser, como que a gente organizou aqui esse webinar, né? A nossa ideia aqui, a gente escolheu dividir em 2 dias, justamente para a gente ter um primeiro dia em que a gente pudesse falar mais de aspectos gerais de visualização de dados. A gente está chamando aqui tanto talvez no contexto da pandemia, quanto no geral, né? Porque a gente não quer focar simplesmente em gráficos de pandemia, mas a gente quer falar de visualização de dados no geral, que ferramentas podem ser úteis, que conceitos são importantes para fazer um bom gráfico. E a gente quer que tudo isso esteja presente aqui. Então, nosso primeiro dia aqui vai ser focado nesses conceitos gerais. A gente vai fazer um breve panorama de como é que a visualização tem aparecido na pandemia e apresentar alguns conceitos que são úteis para fazer gráficos melhores. E no nosso segundo dia, amanhã, a gente vai efetivamente olhar para ferramentas que podem ser usadas por leigos, assim, direto no navegador, não precisam muito de nenhum software especializado, que podem melhorar e podem ajudar a dar um ganho de qualidade nas visualizações de vocês, na cobertura local de vocês, né? Então é mais ou menos isso. E aí deixo também mais uma vez aberto para a Renata me interromper à vontade aqui, e a gente vai se revezando na nossa conversa. Beleza? Acho que esse primeiro tópico aqui que eu queria chamar a atenção é da importância da visualização de dados, no geral, e sobretudo no momento em que a gente está vivendo agora, né? Vamos começar falando do que a gente está passando agora, fazendo esse breve panorama da pandemia em gráficos, né? Vamos ver como que a cobertura jornalística e como que o discurso visual ao redor da pandemia tem se desenvolvido ao longo desse momento que a gente está passando, né? Vocês devem lembrar do período em que a gente estava discutindo tempos melhores, em que a gente discutia esse gráfico aqui. Só para também complementar, vários dos exemplos que eu vou mostrar aqui são de veículos de fora, mas a seleção que eu estou fazendo aqui não é para ser representativa de todas as práticas que têm existido de visualização de dados. Ela é um pouco enviesada porque eu estou pegando um pouco dos veículos que acabaram sendo precursores e que muitas vezes são os veículos de fora para esses tipos de visualizações, né? Mas, então vai ter muita coisa do New York Times, é isso que eu quero dizer.
Mas vocês devem lembrar na época em que a gente estava discutindo esse gráfico aqui, bem no comecinho da pandemia, que era uma adaptação de um gráfico que saiu num paper, em que a gente tentava estimar o quão realmente complicado ia ficar, no fim, a pandemia, se isso ia ser algo perigoso ou não, enfim, como que isso ia se desenvolver, né? E esse foi um gráfico que eu lembro que foi bastante criticado, porque ele usa uma escala logarítmica para essa área inteira aqui de risco, né? Então, a escala aqui ela vai de 0 para 0,1, para 1, para 10, né? Ela não é linear. E que teve muita gente discutindo que isso, na verdade, dava uma abertura visual maior para o que seria o alcance de fatalidade, assim, o range de fatalidade do coronavírus, né? E, enfim, isso tudo agora já até parece brincadeira, porque era na época que a gente ainda estava tentando entender se a situação seria perigosa ou não. Mas que eu acho que esse gráfico foi interessante porque ele levantou justamente essa discussão de como o gráfico poderia dar a impressão de algo ser mais mortal do que é ou não. Vários dos gráficos que eu vou mostrar aqui, eles tratam de coisas que vocês vão ver que mais pra frente eu vou falar, que a gente não sabia ainda, que a gente nem sabia que não sabia, na verdade, sobre o coronavírus. Então, tem muitos gráficos que trazem coisas que hoje a gente entende que são erradas ou que não são exatamente corretas, né? Isso que Vocês você vão lembrar, comentou da então, desse... escala, Rodolfo, é Uhum. bem interessante, porque pela primeira vez a gente está vendo jornalistas realmente discutindo escala logarítmica, né? E curva exponencial e tal. E acho que eu nunca tinha visto isso, assim, sendo discutido tão amplamente na imprensa. Sim. É até meio deprê dizer isso, mas assim como eleição, acho que pandemia é um período ótimo para visualização de dados, assim, porque a gente acaba vendo muitas tentativas diferentes de tentar mostrar um fenômeno que é muito complexo, né? Que tem muitas partes diferentes, que é muito grande em escala, e no caso desse coronavírus, ele tem muitas áreas desconhecidas, coisas que a gente não sabe sobre ele, né? Então, realmente, acho que a gente acaba tendo que discutir curva de densidade, aí acabou aparecendo, escala logarítmica, todos esses conceitos começaram a surgir, viraram corriqueiros, né? E aí vocês devem lembrar dessa matéria aqui do Washington Post, que por muito tempo foi a matéria mais vista no site, que é aquele simulador, né? Não sei se vocês estão vendo que eu abri aqui, ou ainda está na outra. Não, acho que aqui ficou branco. Ah, peraí. Agora sim. Eu queria trazer para essa daqui, calma aí. Peraí. Agora foi. Foi? Foi. Vocês devem lembrar dessa matéria aqui, que é uma peça incrível, assim, de jornalismo visual como um todo, e que eu acho que é muito ilustrativa da função que o jornalismo visual e que a visualização de dados consegue cumprir nesse meio, né? Que ela fazia simulações de como é que se daria a transmissão do vírus entre pessoas e como que se daria, então, a curva de pessoas doentes, saudáveis e recuperadas. Acho que essa matéria foi muito... O impacto que ela teve reverberou muito para outras redações, inclusive, porque acho que ela é um jeito bem fácil de entender toda a discussão de achatar a curva, né? De entender o que é a curva. A curva é como que esses pontos que representam todos nós no nosso cotidiano se formam, né? Então, se a gente isolar só alguns deles, como é que vai ser? Se a gente for abrindo aos poucos, enfim. E essa matéria acho que foi super importante para conseguir ilustrar esses conceitos que até então eram bem abstratos, na verdade, né? Que a gente não conseguia. Hoje todo mundo parece que já tem pelo menos uma noçãozinha de epidemiologia básica, assim, de entender como é que funciona. A gente acabou sendo obrigado, mas no início a gente não tinha isso, né? E que foi, assim, o melhor exemplo disso, acho que da importância da visualização de dados, é o próprio gráfico de achatar a curva, né? Esse aqui é a primeira aparição desse gráfico, na verdade. Acho que eu coloquei o ano errado aqui, botei 2017, mas esse gráfico é de 2007, de um paper do CDC, sobre pandemias no geral, não era nem sobre o coronavírus, né? E ele acabou sendo resgatado para reaparecer hoje como o que virou o grande símbolo, assim, do isolamento social, virou sei lá, acho que ele
organizou todo o nosso pensamento ao redor da pandemia, de como é, desde se você vai sair com máscara ou não, acho que no fim você estava pensando nisso daqui, que é um gráfico que é super abstrato, né? Assim, são curvas de densidade, não é um gráfico simples de entender, pelo menos eu acho, né? Mas que acabou virando um gráfico ultra banal, assim, um gráfico que popularizou demais. E tá muito ligado, eu acho, com aquela matéria, por exemplo, do Washington Post, de como ela conseguiu explicar tão bem aquilo ali, né? Essas curvas. E aí a gente teve alguns trabalhos também que já entravam mais, não eram nem do lado da visualização de dados em si, mas da infografia, mas de entender o que é esse vírus, né? A gente começou a entrar nessa fase de tentar entender como que ele funciona, como é que ele age no corpo, o que é a tal da coroa do coronavírus, né? E que eu acho que é super importante também para a gente ter uma noção de o que a gente está enfrentando, né? Em termos biológicos mesmo, né? Então a gente começou a passar por aqui também. Essa matéria aqui também da Piauí, eu acho que fala bem disso, do momento em que a gente começou a entender que isso, na verdade, era bem fatal mesmo, de que a gente não estava lidando só com uma gripe comum, com uma influenza, mas que esse vírus espalha muito mais do que os outros, enfim. A gente começou a passar por esse período de entender melhor o que a gente estava enfrentando. Esse outro trabalho também da Mona Chalabi, para entender como funciona a testagem de anticorpos, né? Que quem não conhece o trabalho dela, eu recomendo muito, assim, ela é uma designer de visualização de dados que tem um trabalho super pop, assim, bem... ela publica tudo no Instagram, ela já foi do Guardian, do 538, mas que ela ajuda a entender como que funciona a testagem de coronavírus, né? E que aí gera esse segundo momento em que a gente já tá, ok, se eu preciso fazer um teste ou não preciso fazer um teste? Que teste que eu faço? O que eu vou descobrir com o teste? E aí a gente precisa começar, o jornalismo também, a conseguir dar conta desses questionamentos que as pessoas começam a ter, né? E nesses casos eu acho que o jornalismo visual é super efetivo para resolver essas questões, para conseguir Eu acho entregar muito de maneira... legal essa sequência da Mona, porque ela pega um negócio que é super complicado, super abstrato, assim, e explica de uma forma muito didática, né? Eu acho que Uhum. isso que a gente precisa fazer mais, assim, enquanto jornalistas, e a visualização de dados pode ajudar muito nesse quesito. Dá para ver Exatamente. que ela não faz que ela não usa ferramentas extremamente complexas para fazer, né? É uma coisa relativamente simples. Sim, isso aqui, ela certamente não usou nenhuma ferramenta de visualização de dados. Isso é um Illustrator da vida. Dá para você fazer isso num papel e caneta. Você Inclusive, ela consegue... faz muito em papel e caneta, né? Ela faz muita coisa em papel e caneta. Esse eu acho que é um grande exemplo, porque eu acho que a ferramenta, a gente vai falar um pouco disso depois, mas as ferramentas, elas ajudam, elas facilitam tarefas. Mas que se você tem uma boa ideia e tem um bom conceito de como fazer um gráfico, dá para você fazer com papel e caneta tranquilamente, sabe? Porque a questão é encontrar uma visualização que resolva o negócio sem você precisar de muitos recursos. Porque esse é um ponto que é super importante para quando a gente está em redações menores ou até redações grandes que a gente não precisa ficar alugando outras equipes para trabalhar com a gente, né? Então a gente tem que conseguir lidar com os recursos que a gente tem à disposição. E aí teve esse tipo de gráfico aqui também, que são gráficos ultra cabeludos. Vocês devem lembrar, alguém já deve ter visto esse Next Train, que é aquele portal que acompanha como que o vírus tá sofrendo mutações, né? Todas as mutações ao longo do tempo dele. Inclusive, se você comparar, eu acho a imagem que eu botei na apresentação aqui, ela já tem bem menos pontos do que a que estava aqui agora, né? Porque ele já sofreu muito mais mutação de lá para cá. E que aí já é um gráfico da área bem do pessoal científico, da academia mesmo, mas que eu acho que ele foi bem ilustrativo para conseguir entender como que é o fenômeno, né? Como que ele se comporta, de que não é a dificuldade de lidar com esse vírus, entre todas as que a gente tem, uma das principais também é o fato dele estar em constante mutação, de que a gente não consegue entender exatamente o que ele é, né? Então, essa visualização
acho que ela até é bem efetiva pela sua dificuldade de ler, porque é justamente disso que ela trata, né? Da dificuldade de ler o vírus. E aí eu acho que esse gráfico aqui acabou se tornando... eu usei o exemplo aqui do Financial Times, que, pelo que eu me lembro, eles foram dos primeiros assim, a usar esse tipo de visualização, mas acabou se tornando o gráfico, o feijão com arroz, assim, né? Dos gráficos de Então, Covid. né? É, que é o gráfico em que a gente consegue ver como que está a trajetória de cada país. Essa notação aqui, especialmente, né? De quando que os casos dobram a cada dia, ou a cada 2 dias, ou a cada 3 dias. Foi algo que eu vi eles fazerem primeiro, posso estar errado, mas que acabou virando a nossa forma usual de entender como que está indo a situação no nosso, tanto no nosso país quanto no nosso estado ou município, né? E que é um gráfico que é bem complexo, na verdade, né? A escala dele não é usual também. Ele aparece em vários formatos diferentes, porque por mais que a gente consiga só bater o olho e ver essas linhas indo numa diagonal, tem alguns jornais, alguns lugares que usam com escala em log, alguns que não, uns que usam com dias de pandemia, outros que usam de data do início. Então, todas essas pequenas variações são importantes para que a gente consiga comparar um com o outro, né? Porque acho que é muito comum, muito fácil a gente só bater o olho e entender que é o mesmo gráfico, mas que esse gráfico acho que é o que é o mais comum de as pessoas mudarem alguma pequena variável, alguma coisa, e alguém fazer uma interpretação completamente diferente. Certamente tem algum post do Osmar Terra falando de algo próximo desse gráfico aqui, porque acho que por ele virar o feijão com arroz, ele acabou virando um campo fértil para ter várias interpretações diferentes, digamos, né? Mas é um gráfico bem efetivo porque consegue mostrar esse aspecto exponencial, né, do crescimento da pandemia. Aí a gente tem esse gráfico aqui de leitos de internação, que aí acho que já era o segundo momento em que a gente estava começando a pensar, ok, a gente precisa agora administrar os nossos recursos, né? Administrar os nossos recursos de saúde, administrar quem vai ter um leito, quem não vai ter um leito, esse exemplo aqui do Nexo, e que eu acho que ele já traz também um pouco desse outro desafio que a gente vai falar um pouquinho mais para frente da visualização de dados, que é conseguir humanizar assim os dados, né? Que é dar uma escala humana para essa realidade. Então, mostrar leitos não como um gráfico de barras, mas como 19 leitos, né? Isso tem um papel importante. É isso que eu ia falar. O fato de transformar os números em ícones, eu acho que ajuda muito para fazer uma coisa simples, mas que ao mesmo tempo seja uma boa representação. A Piauí também faz muito isso, naquele outro gráfico que você mostrou. No Igualdades, eles fazem bastante esse tipo de visualização. Que eu acho que para a pandemia, para a questão da pandemia, ajuda muito porque deixa de ser algo tão abstrato, né? Mas ao mesmo tempo dá uma dimensão real dos números. Sim, exatamente. E mesma coisa, um outro exemplo da Mona Chalab também, nesse caso sobre disparidade racial dentro das vítimas de Covid, né? Que faz precisamente a mesma coisa, que usa a escala humana, que a gente chama de visualização de dados humanista, né? O pessoal que fala isso, em que você tenta manter os dados dentro da escala humana das pessoas, né? E aí esse outro exemplo também, mais um do Nexon, que a gente começa a olhar para como que a pandemia se espalha pelo Brasil, né? Então, das capitais, que é os portos de entrada dela no início ali, né? Das pessoas que viajaram, a gente entendia que era por aí, para municípios menores, né? Então, as metrópoles aqui, que são esses mais escuros, vão cedendo espaço para municípios de menor tamanho, né? Esse é outro fenômeno que a gente consegue ver de maneira bem clara na visualização de dados e que a gente foi começar a entender depois de um tempo, né? E aí também, acho que a gente começa a entrar aí um pouco mais no nosso desespero de querer sair logo, mas
esse projeto que é muito bom do New York Times, que é comparando quanto tempo a vacina poderia levar para sair, né? E aí ele compara o quanto que é a escala de tempo normal de uma vacina, que é isso daqui, né? Que é tipo, começando em 2020, vai até 2034, costuma levar. E a gente está tentando apertar esse processo para ele funcionar aqui. E essa matéria eu acho que é sensacional como uma matéria didática sobre metodologia de pesquisa, assim, porque você pode ligar e desligar. Ah, se eu não quiser diminuir as fases pré-clínicas ou não ter pesquisa acadêmica, eu vou pular essa parte. Então, você pode ir vendo como é que a pandemia se comportaria a depender de quais atalhos você toma, né? A gente está vendo hoje a Rússia aprovando a sua vacina, mesmo sem ter nenhuma pesquisa divulgada, né? Que está super aqui dentro desse gráfico. É o pedaço que eles pularam para ir direto para aprovação e distribuição. E aí um outro exemplo que eu acho muito bom é esse daqui, que também já é bem desse momento em que a gente se encontra hoje, que é tentando acompanhar todos os projetos de vacina e onde que eles estão atualmente, para onde que eles vão, né? Que esse projeto é muito legal, que ele mostra quantas vacinas estão em desenvolvimento, tipo o vídeo hoje. E isso daqui, que é essa seringa, vocês podem ver que tem grafiquinhos de barras aqui dentro, com em que fase elas estão, né? A vacina, na fase 1, fase 2, fase 3, ou já na boca de saída, né? E, enfim, ele mostra aqui várias coisas, como que elas funcionam. Deixa eu pular aqui pro final. E aí aqui no final você pode ver, por exemplo, Sinovac, Instituto Butantan, tá aqui fase 3, né? E acho que é uma página que, obviamente, em termos de recursos, isso aqui não é uma coisa banal de se fazer, né? Mas que é útil da gente ter como uma forma da gente acompanhar em que ponto que a gente está, quais são nossas portas de saída dessa situação, né? E só para a gente já, acho que começar a encerrar, esse material também no New York Times, que depois, mais para frente, a gente começou a entender melhor as coisas do passado, digamos, da pandemia, e pôde produzir matérias como essas daqui, que é entendendo como que a gente chegou nessa situação, né? Como que o vírus se espalhou pelo mundo. E essa também é uma matéria que, obviamente, em termos de recursos é super custosa, né? Mas que acho que em termos de jornalismo visual é muito bom para entender como que do dia para a noite, assim, a impressão que eu tenho é essa, né? Tipo, em pouco menos de 2 meses a nossa vida mudou completamente, né? O que aconteceu? Como que foi esse processo? Então, como um material assim de importância mais histórica, de tentar entender realmente, registrar o que aconteceu, acho que essa matéria é muito efetiva, né? De mostrar a infecção se espalhando ao longo do tempo, né? E aí, só para voltar naquele ponto, inclusive, que a Renata comentou, de humanizar, né? Quando os Estados Unidos chegaram em 100 mil mortes, a capa do New York Times era aqueles nomes, né? Eram só nomes de muita gente. E no digital eles fizeram essa página aqui, que tem 100 mil pessoas com descritores aqui de todo mundo, e que você vai rolando e ela vai embora, assim, até você chegar. Essa é uma técnica, digamos assim, que é muito comum da gente usar na visualização de dados para dimensionar fenômenos, né? Que é, se esse fenômeno cabe na minha página, seja uma página impressa, seja uma página digital, onde é que seja, eu vou tentar fazer caber inteiro, para que eu consiga dar a dimensão completa do fenômeno, né? O Globo aqui também fez a mesma coisa, ou algo parecido, quando a gente tinha chegado em 10 mil mortes, que também, se parar para pensar, que agora a gente já cresceu exponencialmente esse número, né? Mas que a capa do Globo foi essa daqui, que eram os nomes das pessoas, né? Que a apuração foi atrás de encontrar. Nossa, parece que faz 1000 anos isso, né? Exato. Faz muito tempo. É desesperador. Ô, Rodolfo, posso aproveitar para te fazer uma pergunta aqui, rapidinho? O Bruno Fonseca diz que queria muito saber qual é o tipo de linguagem e tecnologia do New York Times que o jornal usa para fazer aquela visualização que a gente acabou de ver. Aquele tipo de visualização interativa, né? Você vai rolando, vai aparecendo, vai... Isso.
Essa daqui? Você Então, sabe? o que eu sei do pessoal do New York Times, boa parte dos gráficos interativos deles, eles usam um framework de JavaScript que se chama D3, né, para gráficos mais estatísticos mesmo. E para esses daqui, aqui acho que já envolve várias outras coisas, porque isso daqui tem um vídeo rodando junto, né, que você vai, conforme você vai rolando, você vai simplesmente tocando o vídeo para frente e para trás. Então, provavelmente foi uma mistura dessas duas coisas, né? O D3 é algo que até não está no escopo do nosso workshop aqui, porque a curva de aprendizado dele é bem mais alta, assim, precisa aprender, ir atrás de aprender JavaScript realmente, mas que uma vez que você persegue e você consegue aprender, eu acho que é uma das ferramentas mais completas para fazer visualização de dados, porque tudo é customizável, né? Você consegue customizar desde a aparência, a rolagem, tudo isso. No comecinho da nossa workshop amanhã, eu vou falar um pouco além de mostrar as ferramentas que a gente vai mostrar, a gente vai falar de que ferramentas existem, tanto o que está no nível básico, no intermediário e no avançado, para que quem quiser continuar estudando depois tenha esse referencial de que caminho seguir. Legal. Bom, e aí a gente tem também, só para reforçar um pouco de gráficos na pandemia e da importância deles, né? O Trump, em um dos briefings lá, mostrou esse gráfico mostrando a testagem nos Estados Unidos de Covid-19, que se você olha esse gráfico, você entende que a testagem está vento em popa, né? Nunca se testou tanto. E o problema daqui é que ele está mostrando os números acumulados de testagem, né? Então, cada dia inclui o número de testes do dia anterior. Porque se você fosse olhar esse gráfico de verdade, eles parecem mais com isso daqui. Você vê que é, é minúsculo, assim, em comparação, você vê o que países como Coreia do Sul estavam fazendo e tal. Diz muito sobre como que os Estados Unidos foi parar nessa situação, né? E eu acho que é um bom exemplo de como a visualização de dados, nesse momento, pode ser usada para você conseguir passar a mensagem que você quiser, né? E aí, enfim, eu digo de novo que se você quiser encontrar exemplos disso, entra no Twitter do Osmar Terra, porque o sujeito adora gráficos de coronavírus e adora passar mensagens que não estão lá nos gráficos, ou que, enfim. E por outro lado, a gente tem eventos nessa coisa de dimensionar fenômenos que são muito fora da curva e que é até interessante de ver como responder a eles graficamente, né? Esse foi a capa quando saiu o primeiro dado lá de pedido de desemprego, né, nos Estados Unidos, que essa barra vermelha aqui, ela cai até o pé da capa, né? E no dia seguinte a esse, o tamanho dessa barra teria dobrado, né? Ele ia dobrar, então já nem caberia no jornal, teria que ser um jornal gigantesco, assim, a página para conseguir caber. Mas eu acho que é interessante isso, porque são fenômenos que a gente está vivendo atualmente que estão muito fora dos valores que a gente imaginava, valores numéricos mesmo, que imaginava que seriam normal para qualquer coisa, né? É Tipo, isso que eu ia falar. É bem interessante porque na estatística a gente tem muito essa questão de como lidar com os outliers, de como lidar com pontos que são muito fora da curva e tal, e muito fora do esperado. E para o jornalismo é exatamente esse ponto fora que é notícia para a gente, né? E é muito interessante ver como a visualização de dados está lidando com esse tipo de coisa, com esse tipo de apresentação enfim, de fenômenos que são muito incomuns. uhum. Porque a impressão que eu tenho é que a gente não tem nem digamos, o arcabouço, assim, para conseguir imaginar um fenômeno desse tamanho, assim, tipo, tanta perda de emprego em um mês, sabe? A gente não tem. Está fora da nossa dimensão humana, assim, de escala dos fenômenos do mundo, né? Se a gente comparar com aqui no Brasil, por exemplo, saldo de emprego, a gente também vê. Se a gente está acostumado a plotar gráficos de emprego com essa escala aqui, e você já sabe que você sempre vai plotar, porque emprego nunca vai cair mais do que, sei lá, 900 mil vagas em um mês. E aí você se encontra errado, porque você precisa. É um momento que a gente é obrigado um pouco a rever os nossos
limites de o que é alto, o que é baixo, né? Tudo volta a estar em negociação, né? Bom, esse foi um breve assim, panorama de algumas dos momentos que a gente passou ali na visualização de dados da pandemia. Ainda vai ter muita coisa, e isso também foi bem pouco representativo de tudo que está rolando, porque tem muitos trabalhos e muito material sendo interessante de visualização sendo feito. Mas aí agora eu queria que a gente passasse para aspectos mais formais da visualização de dados em si e conhecer alguns conceitos que podem ajudar a gente a fazer gráficos melhores, mas de forma mais prática mesmo, né? Bom, aí eu proponho a todo mundo aí fazer um exercício simples vocês mesmos. Olhando essa tabela aqui, que é uma tabela que traz dados de prevalência de hepatite, essas duas colunas que estão destacadas, A e B. Se vocês tentarem imaginar, assim, visualizar esses números na cabeça mesmo de qual faixa etária, aqui estão as faixas etárias, aqui está o número de pessoas, né? Qual faixa etária é mais comum de ter essa doença do que outra, né? Então, onde é maior, onde é menor, onde o número entre as duas é mais próximo. Se você for tentar fazer isso, você vai perceber que é um desafio, é uma tarefa mental muito grande pra gente, porque eu preciso pensar, tá, o A começa ali menos de um ano, 1196, enquanto o B está 820. Aí depois 1196 vai para 10.000, o outro só vai para 246. Você precisa ficar comparando valores que a gente não tem essa memória de cachê, assim, para conseguir visualizar tudo isso tão facilmente, fazer caber dentro das imagens mentais que a gente forma dos números, né? E que se você bota num gráfico é bem mais fácil, né? Bem melhor. É uma coisa que aquilo que ali era bem difícil de enxergar, aqui é imediato, é visível. A gente nem conseguia ver nos números que esse padrão é muito visível. Que se tem uma pessoa com hepatite com menos de 15 anos ali, muito provavelmente é tipo A. E se é uma pessoa com hepatite com mais de 40 anos, muito provavelmente é tipo C. Então, uma coisa que é muito visível no padrão dos dados é muito difícil da gente ver olhando simplesmente para os números. Isso não é novidade para ninguém, né? É uma coisa que a gente não é muito bom de se fazer. A gente não tem muita facilidade com isso. Mas que eu acho que é onde a visualização de dados brilha, assim, onde a gente consegue realmente conseguir traduzir essas tarefas mentais de forma mais simples, né? Aqui tem uma citação do Alberto Cairo, que é um dos principais pesquisadores de visualização de dados hoje, que ele diz que nós somos uma espécie visual, né? Que tudo que os nossos sentidos coletam é transformado nas nossas mentes em representações ou símbolos simples e administráveis, né? Que nem todos esses símbolos são verbais. O cérebro não apenas processa as informações que vêm pelos olhos, ele também cria imagens visuais mentais que nos permitem raciocinar e planejar as nossas ações, né? Eu acho que é esse criar as imagens mentais aí que eu acho que é o ponto que a visualização foca, né? O trabalho da Mona Chalabi eu acho que é muito rico nesse sentido, porque ela não está fazendo nada tecnicamente muito complexo, mas ela está partindo de alguma imagem visual que a gente já usaria para visualizar alguma coisa, para representar algo, e simplesmente desenhando, né? Então, é mais isso de entender, tá, dados de pandemia, como que eu entendo isso? É um fenômeno que tem muita gente, é um fenômeno muito granular, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, são muitos pontos, então daí você começa a tirar imagens para conseguir visualizar, né? Então, E só nem um sempre a exemplo. visualização vai ser realmente produto final, assim, né? Às vezes ele simplesmente faz parte do processo de análise e do ciclo, assim, Sim, enfim. E às vezes, a partir da visualização, você até descobre uma pauta, ou a pauta vira completamente. Então, isso é muito legal, assim, porque tem gente que acha que visualização de dados para gráfico faz parte do produto final, assim, né? Do que vai sair no site, do que vai sair no jornal. Mas muitas vezes não, muitas vezes ela nem sequer entra enquanto produto, mas faz parte aí do processo de apuração. super. É muito importante lembrar isso, porque eu não sei se todos os repórteres que não têm essa facilidade, não têm esse hábito de lidar com dados, têm esse método, mas que é um método que é muito útil para quem trabalha com dados, que é simplesmente ficar jogando hipóteses nos gráficos, né?
será que isso aqui é maior do que isso? Não, vamos botar no gráfico, vamos ver. E aí você vai testando e vai buscando, e ali às vezes você encontra uma coisa que pode dar uma guinada na sua pauta, ou você pode encontrar uma outra pauta dentro da sua pauta. Então, eu acho que ela ajuda realmente a visualizar todo o processo, né? Visualizar a sua apuração, visualizar o produto final para o leitor. É uma ferramenta de raciocínio, na verdade. Acho que é por aí, né? Então, assim, ela ajuda a gente a facilitar essas tarefas mentais que são difíceis, tipo comparar números de Covid numa tabela. Ela nos ajuda a criar e traduzir essas coisas em imagens mentais. Então, aqueles números todos da tabela, a gente consegue imaginar isso numa curva. Essa curva precisa ser achatada. E aí, o que eu acho que é útil, principalmente pensando já na ponta final do leitor, assim, é como ela aparece para criar novos sentidos de informação, assim, né? Como que ela acaba tomando uma vida própria. Tem esse exemplo aqui. É muito bom. É um grafiquinho que é muito bom, que se você parar para pensar, o tanto de informação que você precisa ter construído para entender o que é essa animação, já é bastante coisa complexa. Você precisa ter entendido um gráfico de densidade, você precisa ter entendido o que ele quer dizer e entender como que essa metáfora visual se encaixa na nossa realidade, né? Então, é muito rico esse processo, né? E ela também nos ajuda a dimensionar fenômenos muito complexos, né? Acho que muita gente deve ter visto esse projeto feito com a lupa, no Epicentro, para você colocar um endereço e ele te mostra como seria, sei lá, se todas as pessoas ao seu redor fossem vítimas de Covid, né? Qual que seria o tanto que se alastraria o vírus ali. E esse é um uso clássico da visualização de dados para dimensionar fenômenos muito complicados, porque é isso. A gente está todo mundo, eu espero, né? Todo mundo em casa, sem ver realmente o que está acontecendo lá fora. E é isso. Se fosse do seu lado, na sua vizinhança, quanto esse fenômeno seria visível, sabe? Então é um uso muito comum, né? Para isso, muito rico. Esse é um outro exemplo de como mesmo visualizações que não são de dados, assim, de dados mesmo, mas que são mais infográficos, acho que permitem ter uma leitura melhor disso. Esse é um gráfico que saiu pela Reuters, falando sobre como que estava sendo o isolamento social em Tóquio, que o Japão, assim, notoriamente tem imóveis muito pequenos, né? E aí eles fizeram esses pequenos infográficos aqui mostrando qual que era a proporção de pessoas vivendo em casas de cada tamanho. Então, o tamanho de uma casa média tinha 65,9 metros quadrados, e considerando o espaço de ficar, era tipo 41 metros, mas que tem pelo menos 75.900 pessoas vivendo em imóveis de 10 metros quadrados. E que 1.900 desses vivem em 10 metros quadrados com mais de uma pessoa. Então, assim, se você acha que a sua quarentena tá difícil aí ficar em casa, você imagina viver em 10 metros quadrados, dividindo um apartamento com uma pessoa, sem perspectiva de poder sair, né? Então, acho que só botar isso na planta, botar as pessoas e desenhar, realmente te ajuda a a dimensionar melhor esse fenômeno de, realmente, isso é uma situação bem atípica que a gente está vivendo, né? E aí tem exemplos também de quando, acho que vale a pena mencionar, de quando a visualização acaba não cumprindo muito o lado de facilitar a tarefa mental, mas sim cria uma nova tarefa mental mais complicada do que a anterior, né? Esse é um gráfico que foi, coitado, o cara foi muito zoado, foi muito ridicularizado aí na internet, o pessoal de visualização de dados, mas ele tem uma prática de visualização de dados que eu acho que é muito rica, na verdade. Ele faz uns gráficos muito loucos, umas coisas muito fora do comum, mas que ele fez, tipo esses, né, sei lá, vórtex de dados aqui, mas tem uma coisa da experimentação aqui, de tentar encontrar uma forma nova, que é importante da gente fazer. Eu não sou a favor da gente ser super xiita, assim, né, de impedir que esse tipo de gráfico aconteça, mas quando você está fazendo a comunicação para o público geral, aí você tem que ter mais
mais responsabilidade, assim, digamos, para usar um formato que seja simples. Porque o problema aqui desse gráfico é que você precisa... Tem mais esforço para você aprender a lê-lo do que você entender o fenômeno em si, né? Então, ele já está mais complicado do que o fenômeno em si. Ele envolve mais... Você precisa construir mais conhecimento do que você precisaria para entender. Então, é um exemplo que eu quis deixar aqui de cuidado para onde você leva as coisas. E aí eu queria, só para a gente encerrar esse pedaço aqui sobre Covid, eu queria trazer essa provocação aqui, que é do William Chase, que é um designer de visualização, que também é epidemiologista. E ele publicou esse texto que eu achei que foi muito importante, assim, na verdade, o ponto de vista que ele trouxe, que é porque eu não estou fazendo gráficos de Covid e porque você provavelmente não deveria também. Eu recomendo, vou deixar até para o Rico, se você quiser compartilhar com o pessoal, todo mundo pode dar uma lida depois, mas eu recomendo algumas das coisas que ele levanta, que basicamente o que ele diz é por que ele pessoalmente não está fazendo, por não reportar breaking news, e que o que eu acho que é importante, que esse é um tipo de fenômeno que você percebe que quanto mais você sabe, mais você percebe o quanto você não sabe, né? Justamente porque é um fenômeno muito complexo. E ele comenta que a visualização de dados, ela acaba se apoiando nessa autoridade que os dados meio que têm, de isso aqui está num gráfico, deve ser verdade, né? Só que, na verdade, a gente está visualizando e botando em gráficos coisas que a gente ainda não sabe, né? E que, ok, isso faz parte do fenômeno da comunicação, isso vai acontecer. Mas que a gente tem que ter essa parcimônia de entender quando que você consegue visualizar algo com a certeza, ou que se você vá visualizar a incerteza no gráfico, que ela seja muito flagrante para o leitor, né? Ó, a gente está achando que é por aqui, mas pode ser aqui e pode ser aqui. A gente não sabe ainda. Então, essa é uma dificuldade muito grande, né? Então, ele diz aqui que os gráficos mostram nossa estimativa de dados que ainda são imperfeitos, né? Que para levar esses dados para qualquer nível de precisão mais razoável, envolve tempo, investimento de recursos e comunicar a incerteza, né? E, enfim, acho que é uma provocação que é interessante, que ele fala aqui, por exemplo, que boa parte dos gráficos do New York Times, cientificamente, tem muita coisa errada. Boa parte dos gráficos do Washington Post, de todos os grandes players que têm toda a grana, todos os recursos, têm os melhores profissionais, não sei o quê. Ele diz, se você está pensando em fazer um projeto com dados de Covid, eu consigo fazer melhor do que essas organizações que têm todos os recursos? Se não, então promova o trabalho de especialistas que estão agindo ali, né? Não estou dizendo isso para ninguém fazer gráficos, mas sim para a gente ter isso em mente de conseguir comunicar de maneira responsável um fenômeno que tem muita coisa desconhecida ainda, né? Rolou muito essa discussão lá no começo entre, enfim, grupos de estatísticos e tal, porque foi isso, né? Todo mundo, a partir do momento que começou a ter os dados, muita gente queria ajudar e queria fazer estudos e modelos sobre a propagação da Covid e sobre mortes enfim. E teve esse momento de questionamento, assim, de tipo, cara, nós, enquanto estatísticos, que nunca lidou com dados de epidemiologia, tipo, por que a gente deveria estar fazendo isso, sabe? Porque teve esse primeiro momento em que todo mundo queria estudar isso, todo mundo queria fazer gráfico e tal, e depois acho que a comunidade acadêmica meio que deu um passo para trás, assim, falando, não, para lá, tipo, vamos dar uma olhada melhor nos dados. E é isso que você falou, assim, quanto mais a gente estudava, mais a gente percebia o quanto os dados eram falhos e o quanto a gente não sabia. Então, eu acho que é bem importante para os jornalistas também, né? Pensar que não é para fazer, mas ter muito claro essas limitações que a gente tem. Sim. E para quem tá, acho que talvez numa redação pequena ou algo assim, que tá com um conjunto de dados na mão, o que eu acho que é o essencial de se fazer, aí depende, óbvio, dos prazos, da correria de cada um, mas se você vai fazer um gráfico, tentar consultar alguém da área, né? Porque, e mesmo assim, mostrar o gráfico e falar, você acha que isso aqui está correto? Essa forma de mostrar, isso está dando a dimensão correta do fenômeno? Porque a gente está lidando,
isso é isso é do jornalismo. A gente está sempre lidando com coisas que a gente não estuda, né? Com coisas que a gente não conhece a fundo. A gente está lidando com o geral. Mas nesse caso em que uma comunicação errada realmente tem consequências no mundo real de saúde, de vida, tal, acho que é muito importante a gente conseguir dar o passo para trás e falar, peraí, eu não sou a melhor pessoa para falar disso daqui. Eu não sou a melhor pessoa para fazer esse gráfico. É tentador, eu tenho a tabela na mão, eu tenho a ferramenta que faz o gráfico, mas eu vou dar um passo atrás e vou pesquisar o que tem de gráfico sobre isso, o que já foi feito, como que esse fenômeno costuma ser mostrado, para conseguir fazer do melhor jeito possível. Né? Porque é isso, a gente está lidando com um negócio que a gente não conhece. Bom, aí agora também sobre visualização de forma geral, né? Queria falar um pouquinho de alguns conceitos breves que ajudam a entender como fazer um gráfico melhor, né? Que são dois bem simples que faz sentido para comunicação do jornalismo no geral, que é formato e contexto dos seus gráficos, né? Esse é um gráfico que foi muito popularizado, vocês já devem ter visto ele por aí, que se eu te disser, esse gráfico vocês vão ver, ele não tem nada escrito, não tem uma palavra, não tem um número, não tem nada. Se eu te disser, esse gráfico mostra a crise do clima, aquecimento global. Eu acho que todo mundo já entende o que esse gráfico quer dizer, né? Mesmo sem ele trazer nada. Por quê? Esse gráfico é muito efetivo porque ele consegue se apoiar em coisas que a gente já sabe sobre como ler um gráfico. Então, escalas de cores, o que as cores costumam significar. E porque ele acabou tendo essa vida própria justamente pela sua simplicidade, né? Pela sua baixa, digamos, densidade visual. Assim. Ele não tem muita... Ele é bem plano, ele não tem muita coisa para você tirar além disso. É um gráfico que tomou vida própria, virou gravata, teve um momento de meteorologistas nos Estados Unidos usando esse gráfico como gravata. Foi a capa da Economist, da edição do clima deles, feito num suéter aqui. Que acho que os gráficos... É bem legal de ver quando que gráfico consegue tomar essa vida própria, porque eu acho que é porque ele conseguiu tocar numa coisa que é muito fundamental da nossa comunicação. O negócio do formato é que a nossa visualização e a forma como você vai fazer um gráfico, ela vai variar e ela vai mudar a depender de onde o leitor vai ler. Isso é evidente, isso é óbvio, né? Se você vai fazer um gráfico para o impresso ou para a web, você precisa ter formatos diferentes, cores diferentes. Se provavelmente se for fazer para o impresso, você não vai poder usar determinadas cores. Não tendo acesso a essas cores, talvez você precise usar outra visualização. Então, tem muita coisa que parte do formato inicial, que é tipo, onde que o meu leitor vai ler. Esse é um exemplo bem breve aqui de um projeto que foi feito para o Google sobre como que as pessoas buscam por cães e cachorros em diferentes países, né? Mas eu incluí só como um exemplo de que esse gráfico aqui é o mesmo gráfico desse gráfico, só que esse é como você veria na visualização em celular e aqui no computador. É um exemplo de como mudar o formato, que é simplesmente eu poder ter uma página larga para uma página estreita, você precisa falar, não, esse gráfico não vai funcionar, eu preciso mudar. Então, de pronto, eu acho que é bom você saber onde que o seu leitor vai ler e adaptar a sua visualização para esse formato. Se for para um celular, às vezes você não vai conseguir usar o mesmo gráfico, você vai precisar refazer. Né? Fazer outra coisa do zero, mudar completamente, para que seja útil para aquele leitor daquela tela. Né? E aí o lance do contexto... Desculpa aí, Rodolfo. Só ia reforçar que isso é muito importante mesmo, porque eu lembro de cansar de abrir matéria no celular e ver um gráfico que às vezes estava muito bem feito, mas pensado para ser visto em outro tipo de tela, né? Enfim. E isso hoje é meio impensável, né? Porque 80% do celular, não sei esse número exato, mas a maior, esmagadora maioria, a gente acessa por celular, né? Sim. Matérias, não é tanto por computador, né? Mas é isso, acho que você tem que pensar que às vezes você vai precisar refazer. Você não vai usar a mesma visualização. Algumas vão funcionar de coringa para os dois, mas boa parte você vai precisar partir do zero, né? E a coisa de contexto, eu acho que é sempre importante, antes de fazer um gráfico, você se
fazer essas perguntas aqui, né? Quem que é o leitor do seu gráfico, o que que ele já sabe de antemão e quanto tempo você espera que ele passe com o seu gráfico, né? Então, assim, dependendo de quem for o leitor, desde faixa etária, tudo isso, a linguagem textual visual vai mudar a partir disso. Se for um leitor, se eu estou falando com leitores do jornalismo econômico, talvez eu não precise explicar o que que é Selic, o que que é mediana ou algo do tipo. Mas se for um público geral, talvez eu precise explicar alguma coisa desse tipo, dependendo do que for, né? É o mesmo cuidado que geralmente a gente tem com texto, né? Tipo, dependendo do público que vai ler o seu texto, você tem cuidados diferentes, isso que você falou, tipo, é leigo, especialista, assim, os mesmos cuidados que a gente tem com o texto, a gente tem que ter também com as nossas visualizações. Exato, exatamente. E eu acho que essas coisas, inclusive, quando cabível, elas são positivas de estarem explicadas dentro do gráfico mesmo. Nem que seja um boxzinho ali dentro, que já inclua essa informação, porque os gráficos, se ele for tirado de contexto e for tomar vida própria, você já se blinda de que ele é uma unidade legível e entendível por si só, né? Ele não depende do texto. E o que eu acho importante é isso de quanto tempo você espera que ele passe com o seu gráfico, né? Se é para ser uma leitura de relance ou de fôlego, quantas camadas de leitura você vai incluir, né? Voltando no exemplo daquelas linhas do clima, aquele é um gráfico que ninguém vai passar muito tempo com ele. Porque você consegue enxergar alguns fenômenos aqui, ver que nesse pedaço houve um aquecimento aqui, que outras partes são um pouquinho mais, enfim, mais frias, mas que você não vai ficar um tempão aqui tentando encontrar novos fenômenos, né? A mensagem dele é meio uma só, tá esquentando, né? E aí, só para dar um exemplo disso, de quanto tempo você espera que ele passe, esse foi um gráfico que a gente fez lá no Nexo em 2018, na campanha, que a gente acabou publicando em 2 formatos diferentes e que eu acho que é bem útil para entender isso. Primeiro a gente publicou esse gráfico aqui, que era só o tempo por programa de TV a cada candidato, né? Que depois a gente descobriu que nada disso importava, né? Não tinha a menor importância o Alckmin ter mais de 5 minutos de tempo de TV. Mas esse é um gráfico que tem uma densidade visual bem baixa, né? Você bate o olho nele, você consegue ler ele como um ranking, ler de cima a baixo, você vai tirando as suas conclusões, ver quem está mais alto do que o outro, mais baixo do que o outro, ver o tanto que é a diferença de um para outro, mas você não vai conseguir tirar muito mais coisa. Um Ele é tempo tão depois a pouco gente... denso que poderia até ter sido uma tabela mesmo, né? Um ranking, como você disse mesmo. Exato. Pode ser um ranking com números. Ele tem um valor, ele tem nome do candidato e um valor. Só. Né? É bem básico. E um tempo depois a gente publicou uma outra versão dele, que era essa daqui. Que esse já é um gráfico que tem uma densidade visual maior, ainda que inclua a mesma informação do anterior. Né? Porque ele basicamente traz mais camadas de informação, mais codificações de dados diferentes, né? Porque aqui a gente está vendo como é composto o tempo de cada candidato. Então, o tanto que é tempo igualitário, o tanto que é tempo do partido, o tanto que é tempo de coligação. E aqui sim você consegue ficar olhando para ele mais um tempinho e tirando algumas coisas. Tipo, sei lá, o Alckmin, boa parte, se fosse só pelo tempo do partido dele, ele não teria nem tanto tempo quanto o Lula, mas ele coligou com um monte de gente. Então aqui você já consegue ficar enxergando outros padrões conforme você vai lendo visualmente, né? E isso é importante para saber isso. Esse primeiro gráfico, eu não espero que o leitor passe mais de, sei lá, 1 minuto olhando para ele. Esse daqui até dá para passar 1 minutinho olhando. Você consegue tirar algumas coisas. Então, esse tipo de coisa é importante de ter em mente para saber quanta informação incluir, dependendo de quanto tempo meu leitor vai ter para ler. Né? E aí, um outro ponto que eu acho que é importante é a gente entender, isso é bem básico também de visualização de dados, mas que eu acho que é importante de mencionar. Quantas codificações diferentes, ou quantos encodings, quantos valores você vai ter no seu gráfico, né? Esse é um outro gráfico que a gente publicou lá no Nexo também um tempo atrás, com um gráfico razoavelmente complexo, né? Que a gente tem num eixo o PIB, no outro eixo a população. Ambos os eixos estão em escala logarítmica, né? Então vai de 1.000 para 100 milhões, para 1 bilhão, para 10 bilhões. Não é linear, é exponencial. E cada ponto aqui é uma cidade, um município, né? E ele ainda tem as cores, com mais uma camada de informação. É um gráfico razoavelmente complexo. Se a gente fosse quebrar em partes tudo que ele tem aqui, em um eixo a gente tem o PIB,
no outro a gente tem a população e o matiz ali traz o setor econômico, né? Eu acho que é bom, é útil para você fazer um gráfico, você ter noção de quantos encodings é razoável de eu conseguir colocar em um único gráfico e quais são mais tradicionalmente visualizados em um eixo, né? Por exemplo, um gráfico que inclua um dado temporal, muito provavelmente o dado de tempo vem no eixo X, né? Não necessariamente, não precisa ser assim. Existem exemplos, a gente mostrou exemplos aqui que são fora da curva. Mas quando você usa algo que já é uma pré-concepção das pessoas de como ler um gráfico, você facilita a comunicação por aquela área, né? É diferente daquele gráfico do furacão de coronavírus lá, que todos os eixos estão mostrando coisas que não são tradicionalmente colocadas naqueles eixos. Então, é útil você lembrar desse tipo de coisa para fazer um gráfico que parta de algo que todo mundo já conhece. Vou botar o tempo no eixo X, por exemplo. Mas que se você quiser trazer algo mais, você acrescente num outro encoding ou que você não seja um gráfico que todos os eixos ou todas as codificações sejam fora do comum, sejam fora do que o usuário já está acostumado a ler, né? Então, acho que é algo que é bem útil. E aí, é uma parte que eu acho que pode ser bem útil para a gente na hora de escolher um gráfico, que é essa discussão sobre a percepção, como que os diferentes encodings são percebidos visualmente, como que a gente lê eles e para que eles servem, né? Isso daqui a gente está partindo de uma pesquisa que foi feita em 1984 pelo Cleveland e o McGill, que basicamente eles, resumindo bem a grosso modo, a pesquisa mostrava vários gráficos para uma amostra de pessoas e pedia para que elas tentassem dizer qual que era o valor exato do ponto numérico que estava lá. Então, eu mostrava um gráfico que era em dispersão, eram vários pontinhos. Então me dá qual que é a coordenada x e y aqui. Depois eu mostrava isso como um heatmap, uma matriz de cores. Me dá qual que é o dado exato. E aí, com isso, eles conseguiram desenvolver uma escala de quais gráficos permitem que o leitor tenha uma leitura mais exata, precisa realmente do valor, e qual te permite ter mais uma estimativa geral, assim, da tendência geral, né? Então, essa escala deles era mais ou menos nessa linha. De um lado, as visualizações permitiam tirar valores precisos e as que permitiam tirar estimativas gerais do dataset. Aí, no que a gente vai ver aqui agora, vocês podem fazer esse exercício de leitura, assim, de tentar ver nos exemplos qual valor é maior do que quão maior e qual que é a tendência que está aparecendo, né? O que eles descobriram com essa pesquisa é que os gráficos, os encodings, onde a gente codificava o dado, né? Eles se colocavam nesse ranking aqui, nessa escala. Eles se posicionavam assim, que é dos valores precisos, que são gráficos em que a gente codifica posição, comprimento, direção, até os que são estimativa geral. Então, gráficos que codificam o dado no matiz, no brilho, no volume. A gente vai ver o que cada dessas coisas significa aqui agora. Então, nos gráficos que codificam os dados na posição, em que a mesma escala está alinhada entre os diferentes gráficos, é aqui em que o leitor conseguia ter o valor mais preciso. Ele conseguia bater o olho e falar, tipo, isso aqui acho que é 2,2. E ele acertava mais do que outros. Então, só para dar um exemplo, se eu usar esses gráficos aqui, eles estão todos na mesma linha, eles têm a mesma escala, que vai de -1 a 4. Aqui, o leitor consegue chutar com bastante precisão qual que é o valor exato, e ele consegue comparar o gráfico de entretenimento com o de utilidades, sem precisar rever a escala, porque eles estão na mesma escala alinhados, né? Então, aqui eu já tenho o mesmo baseline. Meu olhar só precisa acompanhar horizontalmente. Eu não preciso fazer tentar refazer a diferença entre alturas, né? Abaixo desse, tinha os gráficos que também codificam na posição, ou seja, o dado é em que posição numa escala cartesiana está isso daqui, mas que as mesmas escalas são desalinhadas. Então, se eu comparasse esses daqui, nessa coluna, aqui já é onde os leitores tinham um pouquinho mais uma taxa de erro um pouquinho mais baixa para você comparar um com o outro.
Porque aqui você via que eu preciso refazer um pouco o trajeto de, pera, onde que tá meu zero? Meu zero tá aqui. Tá, meu zero tá aqui. Eu preciso ficar refazendo, porque eu não posso ter a mesma leitura horizontal com o mesmo baseline para todos, né? Em seguida, a pesquisa deles percebeu que os gráficos que codificavam no comprimento tinham também um impacto, uma leitura um pouquinho menos precisa. A diferença aqui de comprimento e posição é que aqui as escalas são desalinhadas, né? Então, digamos, esse gráfico aqui mostrando como que os eleitores se identificam entre moderado, conservador e liberal. Esse gráfico ele não está com as barras não estão todas com a mesma base, né? Alinhadas à esquerda ou à direita. Então, aqui, para eu comparar, por exemplo, o tamanho de New Hampshire, esse daqui, com Flórida, eu preciso fazer um cálculo na minha visão, assim, para tirar a diferença da base de um para o outro para comparar a ponta. Entende? Não sei se está claro. Mas aqui já é um pouco mais difícil de você tirar os valores precisos, porque você precisa ficar o tempo inteiro refazendo o seu baseline, assim, do seu olhar. Qual que é o ponto comum em que eu posso usar de base para comparar todas as barras, né? Em seguida, vieram os gráficos que codificam direção e ângulo, que aqui dentro está desde esses gráficos de slope, né, de cama de gato, assim, digamos, a gráficos de pizza. A gente vai falar um pouquinho de gráficos de pizza aqui também. Mas já é mais ou menos por aqui. Esse é um gráfico mostrando quais empregos passaram ao longo do tempo a ser mais com maior presença de homens ou de mulheres, né, na profissão. Que aí a questão aqui é, quando eu já estou nesses pedacinhos, olha aqui embaixo, nesse pedacinho onde tudo está acumulado. Quando eu já estou nessa parte onde tudo é bem próximo, a gente tem menos facilidade de diferenciar um ângulo um pouquinho mais alto do que outro, do que um comprimento, por exemplo, ou que a posição. Então aqui o desempenho já vai caindo um pouquinho mais também. Aqui a gente já vai tendo mais dificuldade. O que não necessariamente significa que o gráfico seja ruim, né? Ou que ele, enfim, ele só tem propósitos diferentes, assim. Nesse caso, por Exatamente. exemplo, seria para mostrar uma tendência muito acentuada, isolada de algum desses pontos, que, sei lá, talvez se você colocar num outro gráfico de linha ou num gráfico de barra, sei lá, talvez ele não faça tanto sentido assim, você não veja de fato essa tendência. Sim, com certeza. Isso é muito bom de lembrar, porque isso daqui não é uma escala de gráficos bons em cima para gráficos ruins embaixo, tá? Isso é uma escala de objetivos diferentes da visualização. Se a sua visualização quer que o leitor consiga bater o olho e dizer, nossa, a queda no número de vagas foi de 880 mil em um mês, ok, eu quero estar algo mais próximo daqui. Se eu quero mostrar uma tendência geral, uma estimativa visual, assim, aí eu posso ir para os mais de baixo. Então, são só Que é bem objetivos o diferentes de caso visualização. do gráfico da crise climática, né? Você não tem como dizer, tipo, aumentou tantos por cento, mas você tem uma noção geral e ela é bem clara. Exato. Ó, Porque você não tem nem número, na verdade, nesse gráfico. Então, realmente não tem como dizer qual que é a estimativa precisa. esse daqui você não tem como tirar nenhuma estimativa precisa, no máximo você consegue definir, se você for, assim, um raio-x do olho, definir o que que é o 100 e o que que é o zero, né? No máximo. Você consegue dizer Uhum. qual que é o valor máximo vermelho e o valor máximo azul. Mas, realmente, só que assim, esse gráfico foi efetivo justamente por essa facilidade, né? Porque ele não te exige nada para ler. É simplesmente, ó, confia que a leitura é essa daqui. Então, em termos de o gráfico ser bom ou ruim, não passa por estar mais próximo de um valor preciso ou de uma estimativa geral, assim, de como que ele lida com esse eixo aqui para entregar sua mensagem, né? Aí a gente tem os gráficos que codificam na área de um objeto. Isso vai desde esses gráficos de bolha, quanto de tree map, esses quadradinhos encaixados, né? Ou aqueles de fluxo, que parecem umas ondas, assim, né? Aí só para dar um exemplo também de como dá para fazer coisas legais com isso, tem essa matéria que é muito boa do The Guardian, mostrando como que
a Amazon virou o gigante que virou, assim, né? E que ele faz isso com uma codificação diária, que você vai, conforme você vai rolando, ele vai mostrando como que o rendimento ali anual foi crescendo. E o impacto dessa visualização e o porquê ela é tão efetiva tá no fato dela usar uma codificação diária, porque aí ela leva isso ao extremo de fazer um círculo gigante que já mal cabe na sua tela mais. Então, um bom exemplo aqui de como não é ruim nem bom. Tem jeito melhor de representar o que a Amazon significa, né? Fazendo uma bolha gigante que cobre essa tela toda. Exato. É um jeito muito efetivo de explicar. Isso aqui poderia ser um gráfico que você vai rolando e vai um grafiquinho de barra que cresce daqui até aqui. Poderia, mas acho que isso aqui traz um impacto de comunicação muito melhor sem ser, digamos, falso em relação ao dado, né? Ele continua sendo uma visualização que está correta. É porque, na verdade, não importa tanto o valor exato, né? Mas é mais essa sensação de expansão mesmo. Uhum. Exatamente. E aí, para os gráficos de volume, que aí é um buraco à parte, assim, gráficos 3D, né? Que é onde a gente começa a codificar em mais de um eixo, então, mais de 2 eixos. A gente tem um eixo para dentro da tela, né? Aqui vocês vão ver que a gente já passou da metade da escala, a gente já está nos gráficos que só permitem ter uma estimativa geral, não tanto mais em valores precisos. O que não quer dizer que não dá para fazer coisas interessantes também. E aí eu queria mostrar só um exemplo disso, porque esse foi um gráfico que saiu na Vox, mostrando a quantidade de neve que caiu numa tempestade que rolou lá nos Estados Unidos. E que eles fizeram isso juntando, se toda a neve fosse em uma única bola de neve, qual seria o volume dessa bola. Que no fim forma uma visualização que é bem efetiva, né? Aí você pode argumentar que ela pode ser muito ou pouco científica, que, enfim, tem todo um outro buraco aí dentro, mas que dá para você fazer coisas interessantes. Um exemplo que eu acho que é até melhor, esse é um trabalho que não é nem da visualização de dados estritamente, é de um artista que chama Dylan Marsh, que ele visitou várias minas de minério mesmo pelo mundo e fotografou. E depois ele fez essas aplicações em 3D, em que ele mostra todo o volume de minério que foi retirado daquela mina em uma única bola, né? Então, isso daqui, essa foto é a mina, e isso aqui acho que é tipo cobre, se não me engano. Todo o cobre que foi retirado daquela mina em um ano. E que te permite também ter alguns insights interessantes. Essa outra foto do mesmo projeto é uma mina de diamante. Aqui, no meinho, essa coisinha branca é todo o diamante que foi extraído da mina em um ano. E é uma visualização que usa o volume, né? Ele usa 3D, ele realmente faz uma aplicação com render em 3D, mas que é bem efetivo também. E aqui não importa você saber, mas qual que foi o peso exato que foi extraído. Não é esse o ponto, é um impacto visual que ele está buscando, né? Escala mesmo, né? Exato, dimensionar o fenômeno, né? Tipo, olha o quanto a gente precisa alterar essa paisagem para extrair isso daqui, né? E aí já bem na ponta final aqui da precisão dos nossos gráficos, a gente tem aqueles que codificam em cor, né? E aí tem os de brilho e saturação e logo abaixo deles os de matiz. Brilho e saturação, brilho deu alguma coisa errada que a última cor aqui ficou um azulão, não sei porquê, mas ignorem. Que é se eu tô do azul 100% pro preto 100%, né? Aí eu tô mudando só o brilho, tirando o brilho da cor. Ou saturação se eu tô sem nenhuma cor, então do branco, pro azul 100%. Então eu tô adicionando tinta, digamos, né? O que não quer dizer também, mais uma vez, que não dá para fazer coisas interessantes. Esse gráfico aqui eu acho que é um bom exemplo disso. Esse ele até resolve esse problema porque em cada célula aqui desse gráfico de cores, ele tem um valor exato dentro daquela célula. Então, se eu quiser conferir, tá lá. Mas se ele não tivesse os valores exatos, eu ainda conseguiria ter a leitura geral que esse gráfico me dá. Esse gráfico mostra fatalidades por acidentes de trânsito, né? O compilado de 5 anos, por dia da semana, que são as linhas da tabela, digamos, e por hora do dia, que são as colunas.
Que aí você vê alguns fenômenos interessantes, né? Que acidentes em que álcool foi um fator importante acontecem mais na madrugada e mais nos fins de semana, aqui, na primeira e na última linha daqui. Acidentes envolvendo pedestres acontecem aqui lá para 5 para 7 horas da manhã ou das 6 da tarde adiante, que é a hora do rush, a hora que as pessoas estão saindo, estão circulando na rua. Então, dá para você ter uma estimativa geral e tirar uma história interessante, mesmo não sendo um gráfico super preciso. Se ele não tivesse os pontos com os números aqui dentro, você ainda consegue ler esse gráfico e tirar alguma coisa interessante, né? Sim. Ô, Rodolfo, deixa eu só fazer um comentário do Plínio Lopes aqui, que está falando que esse tipo de gráfico é muito ruim para quem é daltônico. E é uma questão também que eu vi algumas vezes sendo compartilhado no Twitter, vários tipos de gráfico, e aí tem pessoas que apareceram falando que esse tipo específico, que usa brilho e saturação, é sempre bom ser combinado com o que ele estava chamando que as pessoas estavam chamando de marcadores gráficos, porque aí você, eu não sei se você vai falar disso também, mas Vamos falar que um pouquinho. só ele comentou aqui que eu vi que era uma coisa que as pessoas estavam comentando no Twitter também, né? A Não, tá dificuldade de corretíssimo. ler esse tipo de gráfico. É muito pertinente esse comentário, porque esse é um problema da visualização de dados que a gente tem também, que com frequência a gente não faz os nossos gráficos acessíveis, né? E isso acho que é um pouco por falta de tentar mesmo, porque a gente tem ferramentas para conseguir fazer eles acessíveis e a gente tem técnicas de visualização mesmo para isso. Desde esses marcadores, como ele falou, se eu quiser acrescentar uma rachura, por exemplo, ou pontinhos, ou uma textura sobre a cor, para determinar quais são as classes diferentes, tem algumas formas da gente fazer isso, né? Já tem paletas prontas, inclusive, né, para quem é daltônico e tal, que a gente acaba não usando tanto, mas por falta desse costume, de a gente se preocupar mesmo com isso. Sim. E não só, acho que não só sobre gráficos que usam brilho e saturação, mas até os mapas comuns mesmo, né? Que a gente costuma usar, tipo vermelho e verde para identificar tendências opostas. Então, enfim. É um problema que a gente tem que ter em mente. Eu ia até, acho que eu ia mostrar depois, mas acho que eu vou mostrar aqui agora, que tem uma ferramenta que é muito útil para isso, que é o Color Brewer. É uma ferramenta para você, ela serve para cartografia, mas ela virou padrão assim para visualização de dados também. Ela te permite fazer escalas de cores diferentes aqui. Eu vou explicar daqui a pouco o que são essas sequencial, divergente, qualitativo, o que é isso e tal. Mas ela tem esse botãozinho aqui que é Colorblind Safe. Então ela já te deixa filtrar só para ver as escalas que são seguras para pessoas com dificuldade visual, né? Então aqui você já tem um bom ponto de partida para conseguir fazer um gráfico que seja acessível. A garantia de que se você fizer usando isso daqui, ela vai ser acessível para esse público, né? E tem o print friendly também, né, para quem é do impresso. Ah, também. O Color Brew, ele tem um íconezinho ali também de se a sua escala tá boa para print, tá boa para imprimir ou não. Que a maior parte delas não estão, assim, das que a gente usa no digital, a maior parte se você imprimir não vai dar certo. E aí, só para a gente seguir aqui, os gráficos codificam no matizes, que aí esses são os mais difíceis de todos, assim, de você tirar o valor geral, né? Que aí, assim, eu tô indo, por exemplo, do azul 100% para o rosa 100%. Até aqui mesmo vocês já vão ver que tem um buraco aqui, né? Que não dá para ver muito bem onde começa e termina uma cor, porque é um fenômeno óptico diferente aqui. Mas que também dá para fazer coisas interessantes misturando com brilho e saturação, né? Eu vou pular aqui rapidinho só para a gente avançar, que eu até acho que a gente está um pouco apertado, né, de tempo, Rico. Tem mais 15 minutinhos. Beleza. Mas só para exemplificar isso que a gente está falando, vamos comparar aqui esses dois gráficos, mostrando a composição da Câmara na última legislatura aí, né?
em duas codificações diferentes, uma na posição e outra na direção, no ângulo, que é um gráfico de pizza, né? Eu não preciso dizer qual que é o gráfico que é mais fácil de ler aqui, de tirar um valor preciso, né? Mesmo sem ter a linha do eixo aqui, eu já sei mais do que olhando para esse daqui, qual que é o valor preciso. Isso que eu ainda botei os números aqui para dar uma canja. Gráficos de Mas, pizza sempre podem virar gráficos de barra, né? Essa sim, conclusão. sempre pode. O que também não quer dizer que nunca dá para usar. Eu acho que você pode usar. Se a sua pizza tem, tipo, 2 fatias, 3 no máximo, eu acho que até vale. Mas, assim, se você não está seguro de como usar, usa um gráfico de barra, porque tem menos chance de erro, sabe? É mais fácil. Mas o que se dá para ver aqui é que esse gráfico aqui, por exemplo, ele facilita porque você já consegue, por exemplo, ler ele como um ranking. É a mesma coisa do anterior, uma tabela. Eu posso ler ele como uma tabela. Esse daqui, além de eu ter o problema de precisar ficar caçando as cores na legenda aqui, mesmo se eu tivesse escrito a cor dentro, ia chegar uma hora que eu não ia conseguir mais escrever a cor dentro. Ele tem esse problema de que as fatias uma hora viram um inferno, né? Não dá mais para tirar nenhuma conclusão aqui dentro, não dá para separar o que é mais, o que é menos. E o problema do gráfico de pizza também é esse centro dele, que ele puxa a visão ali para o meio, assim, né? Ele te atrai para cá. Se você usar, por exemplo, o gráfico de donut, que é a pizza sem o meio, ele já é bem mais alto no ranking aqui de efetividade do que a pizza, porque ele não tem toda essa área que fica mudando aqui, né, ao longo do tempo. E aí... Rapidinho, Hum? só fazer um comentário aqui que o Daniel mandou. Ele está perguntando, então, se a visualização de dados efetiva seria aquela que consegue comunicar com clareza e que consegue tornar palpável o que determinado dado representa. Acho que é basicamente isso que você está explicando aí, né, nessa escala, né? Tem diferentes jeitos de se explicar os gráficos e a maneira mais efetiva depende do que você quer comunicar, né? Se é um dado preciso ou se é mais uma ideia geral. É, Basicamente. acho que é exatamente isso. Eu não sou muito conservador, assim, de que o gráfico mais efetivo é aquele mais rigoroso em termos de visualização ou mais cientificamente correto e tal. Acho que é aquele que entrega melhor a sua mensagem, né? Seja lá ela qual for. E isso é importante no jornalismo, porque eu acho que se você está fazendo um gráfico que você não conhece, sem saber exatamente qual é a mensagem que você está procurando, acho que você tem que dar um passo atrás para voltar um pouco na sua pauta, investigar, pensar o que você está buscando, para depois saber como entregar, né, para o seu leitor. Não é só questão de você ter os dados, ter os números e querer apresentá-los de alguma forma, né? Toda visualização tem um objetivo, tem uma mensagem. E só Exatamente. para falar um pouquinho mais do gráfico de pizza, eu que não sou da área de dados e de visualização de dados, quando comecei a falar com as pessoas dessa área, percebi que esse tipo de gráfico é uma questão, assim. Então, nesse exemplo aqui fica muito claro que realmente é bem confuso e tal, por causa das questões que você mostrou. Mas só para ser mais claro, vocês acham que o gráfico de pizza deveria ser evitado? Que tem formas mais efetivas de se mostrar dados? Eu pessoalmente acho que sim. É que nem o Rodolfo falou, assim, se você tem duas, três categorias, acho que até dá para colocar, mas mesmo assim você consegue colocar num gráfico de donut que vai ocupar o mesmo espaço, entendeu? Não tem tanta essa questão de, mas o de pizza é mais compacto e tal. Tem o mesmo espaço e ajuda um pouquinho na compreensão do gráfico, então eu pessoalmente acho que sim, acho que você pode evitar sempre. O gráfico de pizza ele é a Comic Sans da visualização de dados, né? É o Boa patinho comparação. feio. Virou o patinho feio, assim. Mas, assim, só para eu bater no meu ponto aqui, vou mostrar um gráfico que eu lembrei. Esse gráfico aqui é um gráfico que eu lembro que eu fiz um tempo atrás que usa um gráfico de pizza. Ele funciona bem, mas ele também funcionaria tão bem, provavelmente melhor, com um gráfico de barras. Daria para funcionar com barra ou com donut. Caso não tenha ficado claro para todo mundo o que é o gráfico de donut, é isso aqui, né? É tipo fazer uma barra e torcer ela no meio até fechar as pontas.
ou fazer um gráfico de pizza e tirar o meio, né? Eu acho que se você for fazer assim, sem ter muita clareza, evite usar a pizza, só porque ela é um campo minado, assim, que alguém vai te criticar por usar. Mas se você, sim, já está há um tempo mexendo com isso, já desenvolveu ali algum raciocínio sobre isso, eu acho que tem como você usar de formas criativas. Entendi. E aí um outro exemplo também da questão do brilho e da saturação, que fica flagrante. O mesmo dado, mais uma vez, aqui filiados por partido. Eu marquei aqui direção, ângulo, mas na verdade era a posição, tá errado. O amarelinho tá aqui. Como um gráfico de barra normal e como um gráfico que codifica na saturação, no brilho da cor, né? É evidente a diferença aqui, né? Esse gráfico você não consegue tirar nada, a única coisa é que o PMDB é muito. Porque a gente não é tão bom em separar qual cor é mais escura do que a outra, quanto a gente é em separar até onde essa barra vai em relação à outra, né? E aí, agora, só para a gente finalizar essa parte sobre cor, queria falar um pouquinho de tipos de escalas de cor, que isso vai ser muito útil para você fazer um gráfico, inclusive para fazer gráficos acessíveis, como a gente estava falando, que é o que está naquela ferramenta Color Brewer ali. Idealmente, você tem que fazer com que a sua visualização de dados, a escala de cor, tente refletir a natureza do seu dado, como que ele é estruturado. Então, se o meu dado é um dado sequencial, eu posso usar uma escala de cor sequencial. Se é um dado divergente, eu uso divergente. Se é categórico, eu uso categórico. Sequencial é o quê? É um gráfico em que eu tenho, por exemplo, meu dado é porcentagem de mulheres eleitas em cargos públicos no país. Esse é um gráfico que o dado vai de 0 a 100%. Então, cada ponto é um incremento de valores. 0, 10, 20, 30. Então, a minha cor vai ser um incremento de cor, né? Ela sai aqui, ó, o desenho que ela faz dentro da escala cromática aqui, ela sai do branco completo, ou no cinzinha aqui, né? Para o azul completo. Então, cada incremento, eu estou só botando mais tinta quando tem mais gente, quando tem mais mulheres eleitas nesse exemplo. Ela pode ser desse tipo aqui também, que é um matiz múltiplo, que ela faz esse desvio no círculo. Em vez dela ser retinha, ela faz esse desvio, que na prática tem a mesma função da sequencial de um matiz único. Isso é quase uma questão mais de design até, e dependendo da cor do fundo que você tem, você pode usar uma com um matiz múltiplo para não fazer com que o fundo se misture muito com a escala de cor, né? Mas pode ser lido da mesma forma. Eu vou adicionar tinta onde tem dado. A divergente é aquela em que o que ela faz no círculo cromático é isso daqui, ó. Ela sai do vermelho 100% para o branco e do branco para o azul 100%. Então, ela vai até uma ponta e as duas pontas se encontram ali no meio, né? Isso é útil para você mostrar dados em que a natureza é justamente essa. Como, por exemplo, pesquisas de opinião em que você responde discordo muito, discordo, indiferente, concordo, concordo muito. Isso é um dado que é estruturado como essas cores aqui, que é muito vermelho, menos vermelho, indiferente, azul, muito azul. Tradicionalmente no jornalismo é, sei lá, votação, né? De segundo turno. Então, é o tipo de dado em que se eu tirar de um, eu aumento do outro, né? É um 100%, digamos assim, que eu estou tirando de uma peça, eu estou botando do outro lado. Então, essa natureza divergente de que o dado parte para os dois lados e se encontra no meio, é melhor representado por essa escala de cor. E a gente tem a escala categórica, que é aquela em que as cores não têm nada a ver uma com a outra, não é um incremento de dado, são simplesmente categorias diferentes. Tipo, sei lá, religiões. Católico, muçulmano, judeu, não é um incremento. Quanto mais católico você vira judeu, não existe isso. São categorias diferentes e que a cor exemplifica isso, né? Então, só para dar um exemplo de uma escala sequencial com um sentido. Peraí, acho que não era esse exemplo que eu queria mostrar, tá? Está errado na apresentação.
vamos pular para esse daqui, da divergente, só para tocar nesse ponto de novo. Ela não precisa necessariamente ser uma divergente de vermelho e azul, por exemplo. Porque vermelho e azul são cores que são carregadas de um sentido, né? De vermelho é ruim e azul é bom. Na época uma das denúncias, nem lembro qual, do Temer, a gente fez lá no Nexus esse gráfico com o resultado da votação e que a gente não queria pintar, por exemplo, pró-Temer de vermelho ou de azul e contra Temer de vermelho ou de azul. E se, sei lá, dá uma impressão de um posicionamento ali, né? Você pode usar uma escala divergente que evita essa leitura de bom e ruim com cores que a gente não tem essa preconcepção de bom e ruim. Tipo um roxo e um laranja. São duas cores opostas no círculo e que permitem fazer uma escala divergente. E não só sobre preconcepções de bom ou ruim, mas, por exemplo, uma coisa que a gente lida muito é cor de partido, né? Então, assim, eu já cheguei a ver mapa de votação, tipo, do PT com, sei lá, azul em vez de vermelho, que geralmente se usa vermelho, mas, tipo, a pessoa quis mudar lá e acabou colocando uma cor que claramente é, sei lá, do PSDB, sabe? Então tem que Aí esse é ter um esse caso que cuidado, você... assim, de, tipo, vocês tomaram cuidado de usar cores que são mais neutras nesse sentido, né? Então, assim, se for para mudar, se for para sair dessa preconcepção que a gente tem, que seja algo que não tenha outras codificações, né? Isso, Se você for sair da norma, assim, sair da preconcepção, provavelmente você tem que ter um bom motivo para isso, porque você vai estar sacrificando a leitura imediata do leitor, né? Porque o leitor imediatamente já sabe que vermelho é PT e azul é PSDB. Se eu usar se eu inverter essa escala, eu estou sacrificando essa facilidade do leitor. Então, para eu fazer esse sacrifício, eu tenho que ter um bom ganho em troca, né, de leitura, para que valha a pena essa conta. E aí um exemplo da escala categórica, como essa daqui, que são fontes de energia, né? São cores que não tem nada a ver uma com a outra. E as escalas categóricas são um bom exemplo do problema da acessibilidade que a gente estava falando antes, que é onde é mais fácil da gente fazer gráficos que são pouco acessíveis, né? E aí, para isso, o Color Brewer, aquela ferramenta que eu mostrei, é super útil. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Que aqui vocês vão ver que essa ferramenta ela é organizada ao redor desses conceitos. Então, você primeiro escolhe natureza do seu dado, sequencial, divergente, qualitativo. E ele vai mudar a escala de cor, as opções que você tem, a depender da natureza. Ele te deixa escolher um número limite de classes, porque essa é uma outra questão que chega uma hora, você não pode ter... Chega uma hora que você não consegue mais diferenciar mais do que 9 cores numa escala sequencial, por exemplo, né, para você conseguir realmente diferenciar. Você pode fazer um negócio linear, mas no geral, se você quiser usar categorias bem distintas, você não vai conseguir. E ele tem essas coisas aqui, né? Print friendly, colorblind safe. Se eu ligar uma escala divergente com 9 categorias, útil para daltônicos e para impressão, não tem. Então, provavelmente você vai precisar dar uma guinada no seu gráfico aí se você estava pretendendo codificar seu dado na cor. E ele dá sugestões de escalas qualitativas que são funcionais para deficientes visuais. Você vai ver que ele tem até 4 cores aqui. Mais do que 4 cores na qualitativa ou categórica, ele já não tem uma que funcione. Isso daqui é de pesquisa, tá? Essa ferramenta. É da Pennsylvania State University. Oi? Acho que sumi aqui. Bom, é isso por hoje, né? Acho que demos exatamente o nosso tempo, mais ou menos. Amanhã a gente vai falar a gente viu hoje alguns conceitos gerais, né? E amanhã a gente vai ver mão na massa, como usar algumas ferramentas, boas práticas de gráficos para se tomar, para não cair em erros comuns, como esses da pizza, das escalas, tudo isso que a gente estava falando. E um conceito de funções de visualização, para que serve cada visualização, que é um framework assim para te ajudar a escolher uma visualização na hora de começar um gráfico. Legal. Legal, gente. Bom, espero que tenha sido útil para quem assistiu. Lembrar de novo que vocês podem mandar dúvidas pelo Facebook, nos comentários da transmissão, dentro do evento que a gente criou no Facebook também, ou por e-mail.
E pode ser tanto durante a apresentação quanto de hoje para amanhã. Enfim, eu organizo e passo isso para o Rodolfo e para a Renata depois. Mas por hoje é isso. Lembrando que quem está inscrito neste já está inscrito automaticamente na parte 2 de amanhã. E a ideia é que, bom, o Rodolfo mostrou aí por onde a gente vai passar amanhã, por onde eles vão explicar. A ideia é que dure 1h30 de novo. E é no mesmo horário, de 11h30 ao 12h30. É isso. Provavelmente amanhã a gente pode também deixar um tempinho no final para dúvidas, né? Se alguém tiver. Pode ser? Isso. Legal. É 11 horas da manhã, né, o Rico? Só pra... que você falou Às 11h30. Tá. Às 11. Então é isso, gente. Rodolfo, Renata, obrigado de novo. Até amanhã. Espero que tenha sido útil. Obrigada, até amanhã. Esperamos também. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.